Olá! Chegou o fim de semana da maior festa temática do sul do Brasil, a Festa Fantasia. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Uma idosa de 68 anos foi vítima de golpe do bilhete premiado nesta quinta-feira em Roca Salles. Conforme a Brigada Militar, ela foi abordada por um homem e uma mulher ainda pela manhã. Os suspeitos ocupavam um automóvel escuro. O homem se apresentou como gerente regional dos Correios e disse que a mulher que o acompanhava teria ganho um grande prêmio, mas era analfabeta e precisava de ajuda para resgatar o valor. A idosa e o suposto gerente ganhariam R$100 mil cada pelo auxílio. E para dar as garantias solicitadas pelos suspeitos, a vítima sacou R$5 mil no Banrisul e repassou o valor a eles. À tarde, ela deveria esperar a ganhadora em frente à agência da Caixa Econômica Federal para fazer a retirada do prêmio. Ninguém apareceu. E a idosa fez contato com representantes da agência. Foi informada de que se tratava de um golpe. Conforme informações repassadas pela Brigada, caso semelhante aconteceu há alguns dias em Mussum e os golpistas estavam em um automóvel Palio azul. A polícia deve investigar se os responsáveis seriam os mesmos. Um automóvel não identificado colidiu contra um táxi que estava estacionado no bairro Canabarro, em Teutônia, por volta das 2 horas da manhã desta sexta-feira. De acordo com a Brigada Militar, o taxista acordou com o barulho da batida. Avistou o veículo que havia batido em seu carro fugindo pela rua, mas não conseguiu identificar o modelo do carro. O seu Space Fox estava estacionado na rua Tiradentes e teve danos de pequeno porte na traseira, conforme a Brigada Militar. E 2 automóveis colidiram por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira na Rota do Sol. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, a colisão lateral ocorreu no quilômetro 40 da RSC 453 e envolveu um Toyota Corolla e uma caminhonete Montana. Ambos os veículos são emplacados em Estrela e seguiam no sentido Estrela-Garibaldi. Ninguém ficou ferido e o trânsito não sofreu obstrução, de acordo com o policiamento rodoviário. E um homem de 34 anos foi preso por porte irregular de arma de fogo durante a madrugada desta sexta-feira. Em abordagens de rotina no bairro Florestal, em Lajeado, os policiais deram ordem de parada a um Peugeot na rua 25 de julho, às 2h50 da manhã. Em revista ao interior do veículo, os brigadianos encontraram debaixo do banco do caroneiro um revólver calibre 38, municiado com 6 cartuchos intactos. De acordo com a polícia, ao ser questionado, o motorista alegou que havia achado a arma atrás de uma árvore na rua Sabiá. O suspeito, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, autuado e recolhido ao presídio de Lajeado. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de maconha na BR-386 em Marques de Souza. Eles abordaram um Honda Civic com placas de Foz do Iguaçu, onde encontraram a droga. O material estava num fundo falso atrás do banco traseiro e nos para-choques do veículo. O condutor, que não revelou seu destino, teria dito que receberia R$3 mil pelo porte do entorpecente. Ele foi preso por tráfico de drogas e conduzido à Polícia Judiciária em Santa Cruz do Sul. A Secretaria de Saúde de Lajeado, por intermédio da Vigilância em Saúde, trabalha no reforço, informação e incentivo aos cuidados com a manipulação de alimentos. O manuseio adequado e o acondicionamento conforme as normas sanitárias é exigido dos proprietários de estabelecimentos comerciais com o objetivo de preservar a saúde dos clientes. Outro fator importante é o treinamento de funcionários. As boas práticas de manipulação, conforme a Vigilância em Saúde, são fundamentais para que haja segurança alimentar. Um dos exemplos em Lajeado está em um restaurante que fica às margens da BR-386. O proprietário, Marcelo Dotto, segue as normas sanitárias. Ele se preocupa com a saúde dos clientes e com a qualidade do serviço prestado. O empresário adquiriu o local em más condições de funcionamento e a primeira providência tomada foi procurar a Vigilância em Saúde para saber quais as medidas deveriam ser adotadas.
Após seguir as recomendações e exigências, Marcelo Dotto recebeu autorização para abrir o estabelecimento ao público. A vigilância lembra que a postura do empresário serve de exemplo para outros estabelecimentos e mostra que durante suas ações a fiscalização tem o dever de apontar possíveis riscos, os quais devem ser corrigidos para que sejam produzidos e comercializados produtos e serviços com mais qualidade e segurança. Um projeto de lei pretende regularizar os recursos de origem lícita no exterior. Paulo La Sálvia traz as informações. O ministro da Fazenda disse que o governo corta na própria carne e apontou que vem reduzindo gastos em diferentes áreas. Somente neste ano, as despesas devem ser 40% menores do que em 2014. O governo tem feito muitas economias, o governo tem mostrado grande disciplina fiscal. Em relação ao orçamento aprovado pelo Congresso, a gente deve estar economizando 80 bilhões em relação ao orçamento. A economia do governo este ano, nós estamos economizando de dinheiro público que foi autorizado pelo Congresso. O governo está economizando 80 bilhões em relação ao que o Congresso autorizou. E o ano que vem, nós estamos propondo um orçamento que vai ser baseado nesse gasto bastante parcimonioso que nós estamos fazendo este ano. Durante a coletiva, o ministro Joaquim Levy destacou o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional para trazer de volta ao Brasil recursos enviados por brasileiros ao exterior sem declaração à Receita e disse que a proposta deve render bilhões de reais para o orçamento federal. Segundo o projeto, para trazer de volta recursos que estejam no exterior, as empresas ou pessoas físicas terão que pagar um imposto e multa. Aí o contribuinte passa a receber tratamento regular. Estão excluídos aqueles recursos de atividades que envolvam ações criminosas ou dinheiro ilegal. Vão estar isentos da multa de regularização os valores disponíveis em contas no exterior no limite de até R$10 mil. A ideia já foi aplicada em outros países, como a Argentina, Itália e Turquia. Estimativas do projeto indicam que a arrecadação aos cofres da União poderá alcançar até 150 bilhões de reais. O projeto de lei enviado pelo Executivo prevê que estes crimes específicos possam ser eliminados mediante o pagamento de uma multa de 17,5% do valor coberto. Há toda uma questão também cuidadosa sobre a verificação dos valores declarados. Normalmente, essa informação virá através de bancos, não que os bancos sejam responsáveis tributários, mas, enfim, há toda uma construção bastante cuidadosa para que esse processo de regularização não venha a ter o risco de acobertar recursos de origem ilícita. O ministro da Fazenda também afirmou que o governo está finalizando outras medidas para reequilibrar as contas públicas, como a unificação da cobrança do PIS/COFINS e o projeto de lei que altera o ICMS. No caso do ICMS, é aquela convergência das alíquotas para o destino, de forma a fazer que o imposto que o consumidor paga fique onde ele é pago. Então, por exemplo, nos estados do Nordeste, hoje muitas coisas que são consumidas no Nordeste, o cidadão paga o imposto e esse imposto é enviado para outras unidades da federação. É razoável, principalmente agora que a capacidade de consumo do Nordeste tem aumentado, que o imposto do nordestino, por exemplo, fique no Nordeste. É uma peça fundamental para a gente destravar o investimento. É assim que o Brasil vai voltar a crescer. A Junta de Serviço Militar de Lajeado informa que na semana de 14 a 18 de setembro, o Exército Brasileiro realizará inspeções de saúde no Clube dos 15, localizado na rua Irmando Weisheimer, 390, no bairro Montanha. Este ano, 525 jovens da classe de 1997 e anteriores se alistaram em Lajeado. Conforme o secretário da Junta Militar, Darley Christ, os alistados devem verificar no verso do certificado de alistamento militar a data de comparecimento na inspeção. Em todos os dias, a recepção se dará a partir das 7h15 da manhã. Os jovens que servirem ao Exército irão para o 9º Regimento de Cavalaria Blindado
em São Gabriel. E a segunda dose da vacina contra o HPV já está disponível em todo o país. Veja com Sumaia Vilela. Mamães e papais, mais uma vez chegou a hora de levar as filhas de 9 a 11 anos para tomar a vacina contra o HPV. É só checar a caderneta de vacinação. Se a primeira dose foi feita em março deste ano, a segunda é agora, em setembro, 6 meses depois. E a terceira, de reforço, é dada depois de 5 anos. Apenas uma dose não traz proteção. Então, meninas que já fizeram, fazer a segunda dose, e meninas que não fizeram, começarem agora o esquema de vacinação. A vacina está disponível os 365 por dias do ano no posto de saúde. Mas o momento da mobilização nacional é o momento de criar esse esforço concentrado, chamar a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, dos professores, dos educadores, das lideranças religiosas, dos profissionais de saúde, para fazer com que nossas meninas de 9 a 11 anos possam se proteger da vacina contra HPV. Até agosto, 2,5 milhões de meninas de 9 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV. Isso representa quase 51% do público-alvo. Já no ano passado, quando a vacina começou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde para meninas de 11 a 13 anos, a mobilização atingiu mais de 100% da população-alvo. Mas, quando chegou a hora de tomar a segunda dose, só 60% dessas garotas compareceram aos postos de saúde, enquanto a meta do governo era vacinar 80%. Agora, o Ministério da Saúde quer melhorar os índices e repetir a estratégia que garantiu o resultado na primeira etapa de vacinação contra o HPV. A ideia é incentivar estados e municípios a fazer parcerias com as escolas públicas e privadas para realizar a vacinação no ambiente escolar. Quando se envolve a escola na vacinação, além dos postos de saúde, os resultados são muito melhores. Isso tem muito a ver também com o fato de que meninas de 9 e 11 anos ficam menos doentes, procuram menos serviços de saúde e no nosso calendário praticamente não existem vacinas nesta faixa etária. É uma nova faixa etária que tem que tomar vacina. Por isso que as escolas, a mobilização feita nas escolas garantem uma grande cobertura e é isso que nós pretendemos na vacinação que já está acontecendo em todo o Brasil. Portanto, seja no posto de saúde mais próximo de casa, seja na sua escola, faça a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV, tomada por meninas de 9 a 13 anos, vai proteger essa geração contra o câncer de colo do útero quando elas forem adultas. E a experiência de outros países comprova. A vacina é segura e funciona. A vacina se mostrou segura durante os estudos clínicos, por isso foi licenciada. E mais de 10 anos de experiência com essa vacina, 200 milhões de doses no mundo, pode dizer a vacina é segura. Mais uma etapa do planejamento estratégico de Estrela ocorrerá durante a Multifeira, que se realiza até o próximo domingo no Porto. Neste período, a população pode se dirigir ao estande da Faculdade La Salle para participar da consulta popular e indicar até 3 projetos que considera prioritários para o município. O planejamento estratégico, denominado A Estrela que Queremos, é uma iniciativa do governo municipal com a Câmara do Comércio, Indústria e Serviço, a CACIS, e a Faculdade La Salle, e vai definir os rumos de Estrela para os próximos 20 anos. São 4 projetos, denominados Sociedade, abrange novos empreendimentos, qualidade de vida, educação e cultura e qualificação profissional. O projeto Sustentabilidade envolve novos investimentos existentes, finanças públicas, apoio ao produtor rural, a atualização do produtor rural e captação de recursos. O de Processos Internos, que compreende o polo turístico, as rotas turísticas, a qualificação dos servidores, informatização de serviços públicos, monitoramento dos serviços públicos e planejamento urbano. Por fim, tem o projeto Aprendizagem e Crescimento, que está dividido em parcerias público-privadas, Observatório Social e a Consulta Popular. A população também poderá votar no site do município, que é www.estrela.rs.gov.br. Vá no ícone Votação do PEE. Os projetos estão listados na página e cada um contém uma descrição detalhada. Clicando sobre o título, vão aparecer as informações de cada um, que poderá ser indicado. Depois disso, quem participar pode informar a ordem da importância dos escolhidos. Para acessar a votação é necessário indicar o número do CPF,
podendo cada cidadão votar uma só vez. Concluído o planejamento, será objeto de projeto de lei que deverá ser encaminhado à apreciação e aprovação na Câmara de Vereadores, a fim de tornar-se efetivamente uma ferramenta para a execução das políticas e ações a serem desenvolvidas no município. E a inflação para o mês de agosto atingiu o menor índice desde 2010. Uma ótima notícia que quem traz é o Rafael Gasparotto. O IBGE divulgou nesta quinta-feira o resultado da inflação para o mês de agosto medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. No mês passado, a inflação ficou em 0,22%, registrando uma queda de 0,4% em relação ao mês de julho. Esse é o menor índice para o mês de agosto desde 2010. Nos últimos 12 meses, o número chegou a 9,53%, valor abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A queda nos preços de passagens aéreas, alimentação e peças de automóveis foram os principais responsáveis pela variação. De Brasília, Rafael Gasparotto. O SIC Vale do Taquari está alinhado à campanha da Fiergs, Federação, Fecomércio e a Associação Gaúcha do Desenvolvimento do Varejo contra a alta de impostos. Se for preciso, uma comitiva de empresários vai se deslocar até Porto Alegre para acompanhar a votação na Assembleia Legislativa. O assunto foi um dos destaques da reunião geral e Assembleia Ordinária da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari. Para os empresários, a aprovação do aumento da carga tributária não vai gerar o retorno esperado. Essa medida vai prejudicar toda a sociedade, elevando o quadro de demissões, reduzindo a renda e prejudicando empresas e as finanças do Estado. O imposto vai incidir sobre todos os setores, da matéria-prima até o produto final. O evento foi realizado na tarde desta sexta-feira, no Porto de Estrela, pouco antes da abertura da Multifeira. Além da luta contra o aumento de impostos, a entidade regional pretende auxiliar na divulgação do programa Mesa Brasil do SESC. Hoje, são 80 empresas da região que ajudam de forma sistemática ou eventual. E a sanção de lei beneficia 3 mil estudantes com dívidas com o Funprocred, aqui no Rio Grande do Sul. Veja com o Heron Vidal. A assinatura de lei pelo governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira beneficia 3 mil estudantes que firmaram 8.500 contratos de empréstimo para custear matrículas e mensalidades em instituições de ensino superior. A Procuradoria-Geral do Estado, ao executar as dívidas desses estudantes, percebeu que elas se tornaram impagáveis ao longo do tempo em razão dos elevados encargos que incidiam sobre os valores. Então ela propôs à Casa Civil e ao governador que encaminhasse esse projeto de lei à Assembleia Legislativa no sentido de reduzir esses encargos. Por determinação do governador José Ivo Sartori, o pagamento dos débitos será reembolsado à Secretaria da Educação. 24 destas operações são liquidadas mensalmente. A lei, ou a medida, vai assegurar que milhares de alunos, esses 3 mil que eu falei há pouco, eles tenham a oportunidade de resolver seu problema e continuar estudando. O Hospital Bruno Born de Lajeado também está engajado no movimento mundial Setembro Amarelo, que visa conscientizar a população sobre a realidade do suicídio. A Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio criou a campanha do Setembro Amarelo e estabeleceu o dia 10 como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A ideia é discutir o assunto e divulgar ações preventivas, assim como já existe o Outubro Rosa, lembrado pela prevenção do câncer da mama, e o Novembro Azul, feito para conscientizar sobre as doenças masculinas. O Setembro Amarelo tem a mesma proposta e também consiste em iluminar ou sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos e realizar atividades com o intuito de sensibilizar as comunidades para a saúde mental e prevenção do suicídio. No HBB, os colaboradores da Unidade de Tratamento Psiquiátrico vestiram nesta quinta-feira alguma peça de roupa ou calçado amarelo e enfeitaram a unidade com balões. Durante todo o mês, as atividades em alusão à campanha ainda vão incluir palestra para pacientes e colaboradores, entrega de laços na cor amarela para os colaboradores, feitos pelos pacientes, e divulgação de material informativo contendo os riscos e sintomas que podem antecipar o possível suicídio. O suicídio é um sério problema de saúde pública e a sua tentativa é considerada uma emergência médica e psiquiátrica.
O médico psiquiatra da Unidade da Saúde Mental do HBB, o Dr. Fábio Vitória, enfatiza que pessoas com ideação suicida, com vontade suicida, devem ser levadas a sério. Quanto a identificar uma pessoa em risco de cometer suicídio, o médico destaca que deve-se observar principalmente as alterações no comportamento, no pensamento e no humor, como, por exemplo, se a pessoa se isolar, ter humor deprimido, ser indiferente ou disfórico, com tristeza, angústia, melancolia, ser negativo, possuir ideias de ruína, ideações de desvalia ou pensamentos de morrer, ou de sumir ou de acabar com a própria vida. Ao perceber os sinais, para que a família e os amigos possam ajudar, o psiquiatra orienta que não se deve deixar esta pessoa sozinha em nenhuma hipótese. Deve-se buscar ajuda de profissional e serviço de saúde especializado imediatamente. E um modelo de restaurante popular permite que pessoas se alimentem por apenas R$1. Thaisa Borges traz a informação. Arroz, feijão, carne, batata, salada, cardápio que compõe uma refeição saudável e de qualidade. E quanto custa um almoço assim? Aqui, apenas R$1. Esse é o valor que centenas de pessoas pagam para comer num restaurante popular. E tem gente que guarda as moedinhas todos os dias para poder almoçar. Arrumar R$1 para um alimento é mais fácil do que arrumar 10 quilos. E o alimento é muito bom. A comida eu acho muito boa e saudável. Pouco sal, pouca gordura, variada. Diariamente são servidas cerca de 300 refeições num cardápio bem variado. Tem uma nutricionista que elabora todo um cardápio. Cada dia da semana tem um cardápio diverso. Em dezembro de 2014, a Vigilância Sanitária fechou o restaurante. Agora, através de uma parceria do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o restaurante foi reaberto. É um projeto que dialoga com a questão da segurança alimentar e nutricional e que nós queremos expandi-lo em outros municípios, claro que municípios de médio e grande porte, com um alimento saudável como esse que é oferecido aqui em Porto Alegre. Preparar e orientar as famílias inscritas nos projetos habitacionais Nova Morada 1 e 2 e a entender e fazer com que eles entendam a importância do programa e para que façam efetivamente parte do processo. Este é o objetivo de um ciclo de palestras promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação de Estrela, iniciado nesta quarta-feira. As palestras se destinam às 481 famílias inscritas, que vão se reunir em grupos de 50 pessoas. No primeiro encontro, o tema tratado foi liderança, com Suzana Frei. O enfoque, segundo ela, foi liderança dentro da comunidade. A intenção é que, junto com a abordagem do tema cidadania, que também será trabalhado, os próprios participantes identifiquem as futuras lideranças dos núcleos habitacionais, que estão sendo implantados com um total de 250 moradias. O ciclo de palestras se estenderá até o fim do mês de novembro, sempre na Câmara de Vereadores. Além da liderança e cidadania, serão abordadas questões relacionadas à saúde, bem-estar, profissão e motivação, água e luz, preservação ambiental e coleta de lixo e o planejamento financeiro e familiar. Depois disso, em dezembro e janeiro do ano que vem, vão ocorrer oficinas, mas essas somente para os selecionados. Na abertura do encontro estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, José Itamar Alves, a coordenadora da Secretaria, Tatiana de Oliveira, o coordenador de Habitação, Luciano de Freitas, e a estagiária do Serviço Social, a Fernanda Stange. E uma reportagem mostra a rotina de adultos que aprenderam a ler e a escrever. Veja na matéria especial da TV Senado com Dinalva Ferreira. Vamos ler ali. Moda e beleza. Onde vai ser ônibus? Deixa que vai pro Bandeirantes, né? E primeiro eu tinha até medo de estar assim, perto das pessoas. Eu ficava com vergonha de perguntar uma coisa. Hoje não, se eu não souber eu pergunto e pronto. Maria Dorli, Maria Honória e Maria José são alunas de iniciativas voluntárias para a alfabetização de adultos. Nós estamos em São Sebastião, região administrativa de Brasília. A gente veio aqui conhecer o Elias, morador da cidade, que, inspirado em Paulo Freire, já alfabetizou quase 4.000 pessoas. A casa do Elias é essa aqui. Elias?
Olá, bom dia. Bom dia. Você é o Elias, então? Bem-vindos à casa de Paulo Freire. Isso aqui era a garagem da sua casa? Sim, era a garagem da minha... Na verdade, é a garagem da minha casa, né? E eu transformei essa garagem em um espaço, né, para dar aula e alfabetizar jovens, adultos e idosos aqui da minha comunidade São Sebastião. Aos poucos, a casa da família foi virando escola. No começo, Elias ia de porta em porta em busca dos alunos. Hoje, a casa é referência na comunidade. São cerca de 60 estudantes a cada semestre. Eu não sabia nada e eu nem tinha fé de aprender, né? Porque eu já nessa idade o marido não deixava eu ir no colégio. A boa vontade de Elias, que conta apenas com a ajuda de outros voluntários, abre caminhos, transforma vidas. Quando eu comecei a aprender a ler assim, eu li e não acreditava. Eu pedi outra pessoa para ler, para ver se era aquilo mesmo. Quando você percebe que aquela pessoa que você lapidou, que nunca tinha experimentado, né, essa experiência de estar em sala de aula, você vê ela depois de algum tempo lapidada, não tem dinheiro que pague. Elias é um voluntário, mas erradicar o analfabetismo é principalmente um dever do Estado e uma das metas do Plano Nacional de Educação. O senador Cristóvão Buarque tem um projeto que prevê um incentivo financeiro para estimular adultos a se alfabetizarem. Alfabetizar é para dar liberdade. Alfabetizar é como abrir uma cadeia. Alfabetizar adulto é uma questão não é apenas social, é democrática, de liberdade. Liberdade que começa a ser conquistada quando se aprende a escrever o próprio nome. Meu nome, já encho o caderno todinho. Maria José de Araújo, que é mais de eu ir treinando bem, né, minha filha? Quando você vai em algum lugar que precisa de assinar algum papel, alguma coisa que a gente não sabia, era muito constrangedor, né? Então agora, para mim, abriu novos horizontes, sabe? E isso é só o começo. Isso aqui é Roberta Miranda, não, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Quando me amei de verdade, percebi que posso não ser uma pessoa especial, mas que sou única. Descobrir as letras e os números, mesmo que tarde, abre caminho para a cidadania e espaço na vida para os sonhos. O sonho que eu tenho é de estudar mais um pouco para mim escrever, ler uma coisa mesmo sem titubear, sem ficar prestando atenção muito. Eu não quero mais desistir do colégio. Ninguém vai fazer mais você desistir, agora, né? Eu quero continuar, até o dia que Deus quiser. Abre uma janela para o mundo. Não é uma janela, é uma porta para o mundo, né? A empresa Autoviação Estrela está oferecendo transporte gratuito para o público que quiser visitar a Multifeira 2015 no Porto. O roteiro a ser feito será o mesmo dos micro-ônibus que fazem o trajeto durante a semana, saindo do centro de Estrela e passando pelos bairros Auxiliadora, Imigrantes, Pinheiros, Boa União e Loteamento Popular 3. Neste sábado, o número de horários à disposição do público começa pela manhã. Às 10 da manhã tem horário, depois às 2 da tarde e às 6 da tarde, saída do centro, via bairros até a feira. Às 2h30, 6h30 e 10 horas da noite, saída da feira para o centro, também passando pelos bairros. No domingo, às 10 da manhã e às 2 da tarde, o transporte sai do centro até a feira. E às 2h30 da tarde e 6 horas, saída da feira em direção ao centro da cidade. Fadas, marinheiros, palhaços e princesas vão se encontrar amanhã à noite, sábado à noite, na Festa Fantasia de Lajeado. O evento temático, considerado o maior do estado, ocorre a partir das 10 horas da noite no Clube Tira e Caça. Na edição histórica dos 25 anos, a novidade é o ingresso único, um passaporte open bar, que garante gastronomia e bebida a noite toda. No cardápio, chopp, espumante, caipirinha, água e refrigerante e muitos doces e salgados.
A principal atração é o show do duo Felguk, considerado o melhor projeto eletrônico do país. Os DJs são conhecidos pela remix da faixa Celebration da popstar Madonna e The Time, do grupo The Black Eyed Peas. Eles sobem ao palco principal às 3 horas da madrugada. Quem for circular pelo entorno do Clube Tiricaça deve estar atento ao trânsito. Segundo o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, Euclides Rodrigues, será realizado o fechamento das ruas Felipe Cris e 26 de janeiro durante a festa. As ruas Saldanha Marinho e Décio Martins Costa estarão liberadas para o estacionamento. Ter cautela ao volante é a recomendação. A organização da festa, a fantasia, vai reforçar a segurança do local com agentes privados, isso lá no CTC. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 195 no terceiro lote, no site Minha Entrada ou nos pontos de venda credenciados. A lista você pode ver no site festafantasia25anos.com. Alguns, em pouca quantidade, serão vendidos no momento da festa por este mesmo preço. Fique atento a algumas dicas. O conforto é fundamental. Procure fazer com que a sua fantasia traga conforto e liberdade para curtir a festa. Evite o uso de objetos cortantes, pontiagudos ou que possam oferecer algum risco a terceiros. Na sua fantasia, o que não pode ficar de fora é um espaço para guardar a fotocópia autenticada do seu documento de identidade. Só será permitida a entrada com a apresentação do documento. Se comprou o seu ingresso pela internet, a retirada pode ser feita na Cacau Show, no centro de Lajeado ou no dia do evento, apresentando a sua documentação. Pode ser uma cópia autenticada do RG. Se comprou com cartão de crédito, não esqueça de levar o cartão de crédito junto. Evite levar celulares, câmeras fotográficas e quaisquer outros objetos de valor. Lembre-se que para a comodidade estará presente na festa uma equipe de fotógrafos. Os festeiros devem ter no mínimo 18 anos. Pessoas com menos de 18 anos só poderão entrar e permanecer se estiverem acompanhados do pai ou da mãe durante o evento. E o filme Que Horas Ela Volta será o candidato brasileiro ao Oscar de 2016. Adalto Gouveia traz as informações. Val? Sim? Pode tirar, por favor. No longa, Val, interpretado por Regina Casé, é uma mulher que sai do interior de Pernambuco, onde deixa uma filha pequena, Jéssica, com direção a São Paulo. Val passa a trabalhar como babá e se sente culpada por ter abandonado Jéssica. O reencontro acontece quando a garota resolve morar com a mãe para poder prestar o vestibular na Universidade de São Paulo. A gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, é onde eu vou ficar, então? Eles estão doidos, perdeu o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É um tema contemporâneo, já de uma tradição de relação social, mas consegue falar disso com uma leveza e com uma dinâmica e ritmo cinematográfico. E é muito rico. É que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões. O filme retrata a linguagem de afeto entre as classes e discute também a questão econômica e política. Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Ele é um filme que está sendo lançado nos Estados Unidos e no Brasil. Ele tem prêmios internacionais importantes. Eu acho que ele tem tudo para que finalmente a gente consiga emplacar um filme brasileiro entre os 5 representantes indicados ao Oscar. Essa é a nossa torcida. Que Horas Ela Volta vai passar agora pela avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para selecionar 9 produções estrangeiras, considerando os pré-indicados. Desse grupo, saem os 5 finalistas. O vencedor é anunciado no dia da festa do Oscar em Hollywood, nos Estados Unidos. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. As 114 crianças atendidas anualmente na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Lar já se preparam para a tão esperada Semana Farroupilha. Educadores demais envolvidos com a escola preparam para esta semana uma programação bastante atrativa, que aproveita para envolver os pais no trabalho da escola e também a comunidade num todo. As atividades que se destacam este ano são café de chaleira
em que as crianças serão convidadas a participar de um café da manhã coletivo com comes típicos do nosso estado, ornamentação da escola, confecção dos cavalinhos de pau com materiais alternativos e a cavalgada pelo bairro, além da churrasqueada. A cavalgada será realizada pela primeira vez e contará com o apoio de alguns integrantes do piquete Armada Nativa, que através de parceria com a Secretaria de Educação estará se disponibilizando para acompanhar a cavalgada com cavalos de verdade e também mostrando às crianças algumas características da lida com um animal símbolo da gauchada. Ainda sobre a Semana Farroupilha, neste sábado, a Praça da Matriz, aqui de Lajeado, será palco das programações do acampamento Farroupilha, o evento organizado pelo Piquete Armada Nativa e demais entidades tradicionalistas. As entidades contam com o apoio do governo de Lajeado através da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação inicia às 8 horas da manhã, com a chegada da equipe na praça e montagem de todo o espaço. Durante o dia acontecerão diversas atividades, como mostra de objetos tradicionalistas, degustação de sucos e vinhos, apresentações artísticas, show, entre outras. E veja como será este fim de semana de festa fantasia e início da Semana Farroupilha com Camille Lenz e a previsão do tempo. Olá, este é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo com a previsão para este final de semana aqui no Vale do Taquari. E o frio continua. A mínima para esta sexta-feira é de 7 graus em Lajeado. O sábado deve amanhecer com 4 graus, havendo a possibilidade de geada. Mesmo com o tempo firme, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 16 graus no município. No domingo, dia 13, o tempo vai permanecer frio e a temperatura vai beirar os 5 graus, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Durante o dia, a máxima não deve passar os 20 graus. Já na segunda-feira, a temperatura sobe um pouco mais. A máxima pode chegar aos 27 graus e o frio novamente vem na parte da noite, com 9 graus. A umidade do ar sobe para 66%, se preparando para a chuva que deve vir na terça-feira. Este foi o Boletim do Tempo e a gente volta na segunda-feira. Um bom descanso a todos. Os idosos já representam 13% da população brasileira. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, há cerca de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país. A partir deste dado, ampliam-se as possibilidades no mercado de trabalho. A atividade de cuidador de idoso, ainda em fase de regulamentação, preza pela qualidade de vida e, para exercer tal função, já existem até capacitações em nível livre. A professora do Senac Lajeado, Karina Rampanelli, comenta sobre as competências que devem ser desenvolvidas pelo profissional e os locais de atuação. O Senac Lajeado inicia no dia 24 de setembro mais uma turma do curso de cuidador do idoso. As aulas abordam disciplinas de primeiros socorros, envelhecimento humano, atividades de recreação e relações interpessoais. Os encontros vão acontecer às quartas, quintas e sextas-feiras, das 7 às 10 da noite. As inscrições devem ser feitas na unidade localizada na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 421. Consulta de valores e mais informações pelo telefone 3748-4644 ou no site senacrs.com.br/lajeado. Comerciários têm 20% de desconto. Este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 11 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta segunda-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.